Sendo a carrocinha aqui. Começamos então, pessoal, nossa aula. Nós vamos fazer uma contextualização sobre controladoria, voltar um pouquinho no tempo, lá no mês de março, onde nós iniciamos essa matéria, né? E entender um pouquinho dessa importante ciências contábeis, né? E eu costumo chamar vocês de cientista, e quero resgatar o pensamento de vocês para isso, tá certo? Tenham em mente sempre, né? Que é uma grande profissão, é uma profissão que neste momento em que o país está atravessando e tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, as pessoas, as empresas, os investidores, os empresários vão precisar muito dos contadores, tá certo? Então, vocês estão no caminho certo, vocês estão a praticamente um passo, né, de ir para o último ano e concluir esse curso e colocar no currículo de vocês, né, esse bacharelado, e pensem sempre nisso, como cientistas contábeis, né? É uma grande profissão. Então, no mundo hoje globalizado, neste mundo hoje cheio de tecnologia, e hoje nós estamos passando justamente por esse desafio de entender as tecnologias, de estar próximo, né? A universidade, o EMP, agora, ela está virtual de fato. Todos os alunos têm a oportunidade de estar na sua casa e, ao mesmo tempo, fazer essa aula e continuar esse processo de aprendizado. Então, isso é mais que desafiador para nós todos, né? É isso que nos faz ter essa visão de mundo realmente conectado e globalizado, né? As tecnologias estão aí para isso. As empresas precisam se adequar aos seus processos para entregar resultados mais ágeis, mais eficazes, né? E é aí o ponto em que a controladoria empresarial atua, tá certo, pessoal? Então, é o controle de operações, é o controle de processos, é o controle de procedimentos, ela pode estar em várias áreas, né, dentro de uma empresa, né, atuar em contato com vários gestores e assim poder tornar os resultados da empresa, né, mais positivos. Então, essa é a busca da controladoria neste mundo de hoje, né? Eu vou colocar para vocês uns slides para nós irmos acompanhando, tá certo? Tá ok para vocês o slide? Sim, professor. Ah, sim, professor. Vou fazer um teste aqui mudando para um próximo, ver se tá ok para vocês. Mudou o slide? Mudou. Opa! Aí começamos bem então a nossa aula, tá certo? Então, numa definição de controladoria empresarial, nós vamos resgatar da seguinte maneira: é uma das ferramentas gerenciais que tem sido muito procurada pelos empresários e gestores de empresa. Então, pessoal, eu falava para vocês na aula, né, lá em sala de aula, o ano passado, vem repetindo muito isso para vocês. O campo de atuação do cientista contábil, ele é amplo, né? Ele é muito amplo, né? Nós temos a oportunidade de dominar várias ciências sociais, né? De dominar uma técnica que é muito importante, é uma ferramenta gerencial de controle muito importante para apoiar as decisões dos empresários, né? Então, hoje, como que se faz uma leitura da empresa? Através das suas demonstrações contábeis. Se eu perguntasse assim para vocês, quais as duas mais importantes demonstrações contábeis que nós temos dentro da contabilidade? Vocês lembram ainda? Podem me dizer? Alguém se arrisca aí? Uma delas nós chamamos de BP. O que é BP? Balanço, professor. Opa, balanço o quê? Patrimonial. Perfeito. Aí, moçada, vamos se soltar um pouco. Eu sei que a turma gosta de falar, né? Uma turma que lá na sala a gente conversava bastante. Aqui também a gente tem que exercitar isso, tá certo? Então, o balanço patrimonial, ele vai mostrar justamente os ativos, né? Que a empresa tem, todos os seus ativos, tudo aquilo que é passivo,
os seus direitos que estão lá dentro dos ativos e as suas obrigações. Tudo isso é fazer uma leitura de uma empresa, né? Quando a gente se remete a entender o que é a contabilidade, o que a contabilidade faz? Ela estuda, ela analisa e ela tem o foco principal no quê? Na mensuração do patrimônio do empresário, do patrimônio da empresa, né, que nós chamamos de entidade, tá certo? Então, o que ela faz? Ela vai analisar toda a evolução patrimonial, né? E o que o cara quer quando ele investe o dinheiro numa empresa? Ele quer que esse patrimônio cresça financeiramente, ele tenha valor, ele quer que a sua empresa gere riquezas, tá certo? Então, neste aspecto, a ciência contábil, ela colabora muito, né? A outra demonstração que nós temos, que é muito importante dentro da empresa, é aquela que nós fazemos uma fotografia de um período, né? Nós, vamos dizer assim, dentro de uma competência, nós levantamos um resultado. Qual que é o nome dessa outra demonstração, pessoal? É o DRE, professor? Perfeitamente. A DRE, que nada mais é do que a demonstração de resultado do exercício. Perfeito. Então é isso. Então essas são demonstrações que estão à nossa disposição e que nós, como cientistas contábeis, fazemos essa leitura, olhar para a empresa e entendê-la, né? Assim nós vamos conseguir, deixa eu ver se tem mais alguém acessando aqui. Eu vou interromper para poder. O Rafael está entrando aqui na sala também, vamos voltar lá. Tá? Então, são essas demonstrações que vai nos apontando e nos fazendo fazer a leitura da empresa. Então, opa, estou aqui, eu consigo, por uma demonstração de resultado do exercício, ver o que aconteceu no ano da empresa e por um balanço patrimonial, conhecer a empresa. Por ali, eu faço vários testes, várias análises de liquidez, eu faço análise, né, de rentabilidade, eu faço análise de grau de endividamento, eu determino, com o meu conhecimento da ciência contábil, né, vários aspectos desta empresa. E aí eu vou entender, opa, quero ser parceiro dessa empresa, quero estar nessa empresa, quero colocar meu dinheiro nessa empresa, vou vender para essa empresa, vou comprar desta empresa, por quê? Qual a capacidade que essa empresa tem de produzir o produto e me entregar? Tá certo? Então, quando a gente começa a olhar para todas essas operações que ocorrem dentro da empresa, se a gente volta um pouquinho no tempo, né? Vocês já viram isso nos anos anteriores, né? Existe lá um investidor, cria uma empresa e ele tem dentro dessa empresa uma série de atividades que ele quer praticar, tá certo? Que nós chamamos de operações. E nós vamos encontrar isso aonde? Lá no objeto social da empresa. Às vezes vão me perguntar, professor, mas eu tiro o CNPJ da empresa, só tem lá outras atividades não especificadas. Acontece, né? Aí você vai ter que entrar lá na junta comercial, pedir uma certidão simplificada da empresa para ver quais atividades que ela tem no seu dia a dia. Então, são consultas que a gente vai fazendo, que às vezes no dia a dia não estão adequadas à realidade. Agora, dentro do balanço, dentro da DRE, nós conseguimos fazer a leitura. Então, todos os empresários e gestores hoje querem otimizar os seus esforços destes profissionais, né, que eu estou falando, dos profissionais da área contábil, para pensar estratégias diferenciadas. Então, eles vão apostar muito na gente, certo? Vão apostar em mim, vão apostar em cada um de vocês, no conhecimento que vocês têm, que vocês estão adquirindo, para eles terem estratégias melhores, para eles terem mais eficiência, para eles poderem obter um resultado melhor dentro da sua empresa. Então, a controladoria, ela faz isso, né? Ela é uma ferramenta gerencial que apoia estes empresários. Quais os tipos? Onde nós podemos atuar com a controladoria dentro da empresa? Bom, se a gente analisa uma empresa hoje, vamos tentar assim, ó, pessoal, não é nada assim difícil hoje você imaginar uma empresa.
né? Vocês têm várias aí ao redor de vocês. Até a casa de vocês pode ser uma empresa, mas vamos deixar a casa de lado e vamos pensar numa empresa de fato, um supermercado, uma indústria, um local onde você já trabalha, onde você trabalhou, onde você quer trabalhar, né? Aí você começa a imaginar um monte de caixinhas dentro da empresa, como nós fazíamos lá no quadro, em sala de aula, né? E nós vamos fazer daqui um pouquinho no desenho aqui, tá certo? Então tem as caixinhas do RH, a caixinha do ADM, a caixinha do comercial, a caixinha do compras, a caixinha da logística, a caixinha da produção, né, a caixinha do financeiro, a caixinha, né, da manutenção e tantas outras situações que podem ocorrer dentro de uma empresa. Por isso que é bom, quando a gente está trabalhando dentro do planejamento estratégico, a gente conhecer o organograma da empresa. Um cara que vai trabalhar em controladoria, a primeira ferramenta que ele precisa conhecer da empresa é o seu organograma. Depois ele precisa conhecer o fluxograma da empresa, como é que são praticadas as atividades, né? Qual a política que a empresa, né, trabalha, quais os procedimentos, quais os processos que ela já possui, para que ele possa, sim, fazer um mapeamento da empresa, porque a controladoria ela pode atuar em várias áreas, né? Ela pode atuar na área financeira. Lembra que eu falava para vocês que tem duas áreas de grande estresse dentro da empresa, dá muita dor de cabeça, precisa muito de controle? Uma delas é a área financeira. Vocês lembram qual que é a outra área? Alguém quer dar um chute aí? Nós falamos muito dessa área o ano passado, lá em custos. É uma partezinha lá do CMV. Área de estoques. Então, né, para vocês verem, ela pode atuar junto com a contabilidade de custo, tá certo? Planejamento orçamentário é uma ferramenta poderosíssima dentro da empresa, né, e que a controladoria geralmente é dona desse processo. É ela que faz o planejamento junto com as áreas, é ela que realiza o orçado, é ela que acompanha todo o desenvolvimento para ver depois o orçamento realizado, e ali ela vai tirar diversas informações para estar apoiando as áreas, os gestores das áreas, nas suas decisões, para buscar melhoria, ou para buscar aperfeiçoamento, ou para reduzir custo, ou para aumentar, né, a performance de cada área e de cada caixinha dessa que ela está controlando, tá certo? Ela também pode apoiar os processos estratégicos de montagem, de ideias, de projetos que a empresa quer fazer, né, de entender toda essa dinâmica das análises de balanço, né, como eu falei aí, o grau de endividamento, a capacidade de realização de receita, o giro do estoque, né, toda essa parte aí, apoiar a contabilidade gerencial. Então, o controller também está lá dentro dessa atividade. A controladoria de gestão de pessoas, nossa, essa aí foi um dos... Se a gente volta na história um pouquinho, nós vamos perceber que a controladoria, ela começa a surgir com grande ênfase após a Revolução Industrial, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde há grandes demandas de contratações de funcionários nas indústrias, né? Isso gera encargos, isso gera gastos, isso gera onde tem muita gente trabalhando, né? Vocês vão perceber que tem que ter uma comunicação, né, vamos dizer assim, equilibrada, direcionada, harmônica, né, porque senão vira uma guerra, e onde tem confusão, onde a comunicação não é boa, né, gasta-se dinheiro, joga-se fora, perde-se o foco, e tudo isso é o capital do empresário que está indo, e no final pode representar, sim, uma queda, né, nos lucros da empresa. Então, a controladoria surge para ajudar a organizar todos esses processos. Então, dentro da área de gestão de pessoas, ela também é uma ferramenta fundamental.
Então, essa figurinha aqui, ó, ilustra bem, né, aonde a controladoria pode atuar, né? Olha lá, avaliação de performance, ela pode controlar e ajudar e apoiar e a cuidar de vários processos dentro da empresa, né? Buscando o quê? Uma melhoria contínua. Até tem uma palavrinha aí, você já deve ter ouvido falar dessa técnica, que é o PDCA, né? Não vou arriscar aqui falar o meu inglês, a Francine que está aí, que fala melhor que eu, né? Ela era meu apoio lá dentro da sala de aula, né? Depois ela pode até me ajudar nisso aí, né? Mas significa o que o PDCA? Planejar, fazer, checar e agir, né? Então, é uma das técnicas que o controller também pode estudar, né? Trabalhar. Então, ele é montado, ele é instruído com várias técnicas para o quê? Avaliar performance, não só de pessoas, mas de estrutura, também de processos, né? Então, tem vários indicadores que pode ser trabalhado. Quando você olha aqui para essa figura aqui, ó, promoções de venda, marketing e propaganda, despesas, preços, volumes, né, inventário, utilização da capacidade, funcionários, terceiros, provisões, ativos líquidos, plano de capital, contrato, né, tudo para quê? Né, são relatórios que são desenvolvidos para materializar os fatos que estão acontecendo dentro da empresa e dar suporte para a tomada de decisões. Então, veja como é importante, né, essa matéria, vamos dizer assim, essa atividade, né, esse departamento, ou essa área de controladoria dentro da empresa. Então, as grandes empresas investem em controladoria. Ah, professor, mas e as pequenas e médias empresas? Poderia também trabalhar com controladoria? Ela, hoje, é aquilo que eu falo para vocês, pessoal, está surgindo diversas oportunidades no mercado. Então, o que manda hoje é a nossa criatividade, é o nosso conhecimento, né? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estudar, de ler um livro, de estar em casa, de continuar com a nossa busca do saber. E cada vez que nós fazemos isso, eu aprendi muito isso dando aula aqui na faculdade. Eu sempre fui um cara ali da ação, né? E aí, para poder entrar, me preparei, fiz 2, 3 pós-graduação, comprei um monte de livro, comecei a estudar, e agora, para poder dar aula para vocês, eu tenho que continuar estudando e aprendendo a todo momento. E eu percebi que é muito importante a teoria na vida da gente, né? Porque elas já foram exercitadas, elas já se tornaram práticas que deram certo, por isso elas voltam para nos ensinar, né? Então, é muito interessante. Então, nós temos toda essa oportunidade de criar onde nós não estamos, né? Porque não há, assim, o interesse dessa busca, nós podemos criar esse interesse no mercado de trabalho. É isso que, né, o cientista faz, né? Se, opa, ninguém está vindo atrás de mim, ninguém está abrindo vaga, eu vou lá abrir uma vaga no lugar. Eu vou mostrar que o cara precisa disso. Então, a controladoria pode ir também se estender para pequenas e médias empresas? Sim, né? Pode. De repente, você pode montar um escritório de gestão, de controles, de auditoria, né? E prestar serviço para várias empresas. E aplicar a mesma técnica. Numa escala menor, ela também vai funcionar. Ela também vai mostrar resultado para esses empreendedores que muitas vezes, né, não tem conhecimento da importância da contabilidade, como ela pode ajudar o negócio dele a desenvolver e a ter resultado. Então, né, esse conhecimento dessas técnicas ajuda a gente a entender as mudanças necessárias, ajuda a gente a parar um pouquinho, verificar, né, medir, pesar, calcular, fazer testes, montar cenários. Puxa, tão gostoso isso, pessoal. Quando vocês vão fazer algo dentro do planejamento, né, montar vários cenários. Pô, eu tenho aqui R$ 50 para gastar numa balada. Monta 3 cenários. Professor do céu, mas é muito complicado. Você está querendo complicar a minha vida. Eu quero só chegar e gastar. Ótimo, aí é diversão. Mas no mundo dos negócios, você não pode fazer isso.
né? Aplicar o teu dinheiro não é como o teu dinheiro particular, se você quer correr risco na bolsa de valores, se você conhece o mercado e está correndo um alto risco para ter um retorno, amém. Se você não conhece, dentro de uma empresa, você não pode ficar correndo risco a todo momento, em situações de muito risco. Né? E aonde que atua a controladoria? Em medir os riscos, de verificar todos esses cenários, montar vários cenários para você poder minimizar os riscos na sua atividade. Né? Então, para fechar aqui essa parte de slides, né, retomar um pouquinho, para vocês, cientistas, para vocês, estudantes, que já está no terceiro ano, que já tem um conhecimento geral, né, e talvez já estejam definindo o que vocês querem seguir na carreira de vocês, o que vocês vão querer fazer. Veja bem, esse slidezinho aqui é show de bola, está na apostila de vocês, lá na página 7 da primeira aula, né? E diz o seguinte: entendimento geral do setor econômico. Vocês estão acompanhando as notícias que estão acontecendo hoje no mundo e no Brasil? Né? Nós estamos vivendo vamos dizer assim, uma pandemia que é um fator sistêmico. O que é um fator sistêmico? É aquilo que a gente não tem controle. Ah, professor, como é que a controladoria vai agir aí? Ela pode criar dentro de um orçamento, ela pode prever alguns fatos, mas um fato como esse, que aconteceu a nível mundial, é um fator sistêmico. Quando acontece isso e o mercado fica instável, qual é a primeira coisa que acontece, pessoal? Sobe o dólar. É uma moeda internacional. E hoje nós estamos vivendo isso, um dólar alto. O que está acontecendo no Brasil? Só para mim mostrar para vocês que a gente tem que ter o conhecimento do que está acontecendo. Quanto está um pacote de arroz hoje? Vocês já pensaram nisso? Você vai no mercado hoje, ó. Lá no começo do ano a gente comprava, em janeiro, um pacote de arroz a R$ 14. Estou errado? Me corrijam aí se eu estiver errado. Agora, hoje, quanto que está? 22, 23, 24, 25. Tem vários preços correndo. Como é que subiu tanto? Vou explicar para vocês. O Brasil não é um grande produtor de arroz. O que ele produz, o que ele está fazendo agora? Tem muita gente lá de fora querendo comprar o arroz. Antes não comprava arroz no Brasil, mas agora o pessoal está comprando. E o que é interessante para o produtor brasileiro? Vender aqui no mercado interno ou vender lá no mercado externo? Ele está vendendo no mercado externo porque o dólar está alto. E ele está ganhando com isso. E aqui está ficando para nós o quê? Menos mercadoria. Né? O arroz talvez de terceira, de segunda. E olha o preço que está. Então, há uma procura maior, uma demanda maior e o preço aumenta. Quando há o inverso, é a recessão, né? Quando há uma maior demanda e pouca procura, poxa, está sobrando produto. A tendência é o quê? Diminuir os preços do produto. Pode procurar nas lojas aí que vocês vão ver que aqueles produtos que não são de cesta básica, os produtos que não são, né, de higiene pessoal, porque esse aí também está na moda agora, tá bombando, mas tem muitos produtos que a gente pode deixar para depois. O que aconteceu com esse preço? Por exemplo, um perfume hoje você compra pela metade do preço. Lá no Boticário, qual que é os outros tipos de produtos que tem aí da Natura e tudo mais. Caiu para caramba. Então, para a pessoa que está vendendo perfume hoje, está complicado. Para a pessoa que está vendendo cosméticos, está complicado. Né? Agora, se você vai em outros setores, para o supermercado, o cara está vendendo bem. Você vai lá na farmácia, o cara está vendendo álcool gel, máscara, está tomando porre. E os preços não importam, a pessoa precisa, quer e está comprando. Então, isso é entender o setor econômico. Aonde que estão as oportunidades? Aonde que não estão as oportunidades? Tá certo? Eu até hoje estava falando com o pessoal que estava me zapeando hoje, professor, tá difícil, onde que eu arrumo? Quero mandar currículo e tal. Daí eu falei, gente, sabe um setor que está bombando agora e que está contratando? O setor de terceirização. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar. Eu falei, então, para vocês verem, aquelas empresas que contratam funcionários para trabalhar nos órgãos públicos, para trabalhar. Por quê? Porque essa área hoje é uma área de extrema importância, é de relevância. Ela foi considerada uma das áreas de relevância, que é o quê? A higiene, né?
Então, o pessoal tem que contratar, o órgão público tem que contratar, ele contrata uma empresa de terceirizada. O que a empresa de terceirizada precisa para realizar o seu serviço na área administrativa? Não na área de limpeza, mas na área administrativa. Ela precisa de uma pessoa de RH, ela precisa de uma pessoa de compras, ela precisa de uma pessoa que entende logística, ela precisa de uma pessoa que faça contabilidade. Vocês estão entendendo? Só aqui em Cornélio tem mais de 20 empresas nessa área de licitação, de terceirização, que vocês não vão ver placa nenhuma aí por aí na rua. Raramente umas maiores aí que tem um local que você passa e fala, uai, o que será que é isso aqui? Ah, é um escritório de uma terceirizada. Mas as maiorias estão nos prédios, nos edifícios, ou dentro de alguma sobreloja. Por quê? Porque elas trabalham interno, né? E o trabalho tudo aqui, ó, na tecnologia. Tá certo? Então, são oportunidades. Nós precisamos conhecer o mercado, entendimento dos problemas da organização. Quais os problemas que pode ter dentro de uma organização? Se nós trabalhamos com controladoria e temos esse conhecimento que eu estou falando para vocês da contabilidade, nós vamos conhecer os problemas que tem da organização. Entendimento dos problemas das funções administrativas. O cara é gerente comercial e fica só se intrometendo na área administrativa. Cara, teu negócio o que que é? É vender, é cuidar da área de vendas, é gerenciar as ações proativas para venda. Deixa com o administrativo, cuida do gerente administrativo, tá certo? Então a controladoria ajuda também a olhar isso aí. Opa, peraí, esse processo começa aqui, termina aqui, aqui você não tem que vir mais, cara. Fica frio, cuida lá da tua parte, que senão teu orçamento depois não vai fechar, né? Então ela também faz essa gestão dessas atividades. Nós precisamos conhecer aonde inicia um processo, aonde termina. Né? Então, esse mapeamento, quando nós estamos lá no dia a dia, podemos ver também. Vai no mercado aí, já falei para vocês, mercado, supermercado, é um lugar legal para vocês verem os processos acontecendo e vendo os processos que não acontecem, tá certo? Que precisa de um profissional para ajustar tudo isso. Habilidade para analisar, interpretar os dados, fazer a leitura, aquilo que eu falei para vocês. Cientista contábil conhece um pouquinho de direito, conhece um pouquinho de administração, conhece um pouquinho de lei trabalhista, conhece um pouquinho de direito tributário, né? Direito comercial, direito civil, consumidor, e assim, um pouquinho de cada coisa, ele vai conhecendo, porque ele acaba lidando com isso no dia a dia. O que ele tem que focar e saber mais é contabilidade, mas um pouquinho de cada coisa está dentro da área dele. Ele consegue fazer um cálculo aqui, deveria, né? Conseguir fazer um cálculo aqui de hora extra, uma coisinha ali, um 13º, uma férias, né? Um cálculo de PIS, de COFINS, de imposto de renda, de contribuição social. Tudo isso também é uma das funções que a controladoria pode atuar dentro da área tributária, para reduzir impostos, para aumentar. Pô, a legislação brasileira, ela é complexa pra caramba, pessoal. Eu já falei para vocês que o Brasil é um país continental, cheio de operações. Você vai no Nordeste, tem uma porrada de operações que existe lá, né? Na área de turismo, na área de outros produtos que aqui a gente não vê tanto, né? Eles vendem coco, eles vendem aquela frutinha vermelhinha, o açaí. Eles têm várias situações lá que não é comum para nós aqui. Aqui, assim como nós temos aqui a soja, o milho, o trigo e outros produtos que não é tão comum para eles lá, tá certo? Né? E assim, todas essas, vamos dizer assim, essas atividades praticadas, esses produtos, né, precisam, né, ser entendidos. Para cada um tem uma legislação. E tudo isso, né, nos ajuda a vencer, né, vários desafios que estão à nossa frente como cientista contábeis, tá certo? Então, eu vou interromper agora o compartilhamento e eu vou estar agora encerrando a aula gravada. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Fica à vontade, por favor. Então, tá legal, pessoal. Nós vamos encerrar a gravação. Eu pediria agora a vocês que pegassem uma folha de caderno, um lápis,
uma caneta ou um lápis de cor, tal, e nós vamos dar continuidade nessa aula, e aqui nós vamos pensar um pouquinho do que nós falamos, e nós vamos desenhar aqui um esquema que nós vamos carregar na aula, para a gente ir entendendo um pouquinho de empresa e tudo mais. Tá certo, pessoal?